Olha, hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, que é o estresse. Você já está estressado? Muita gente fica estressado. Pode ser em razão do trabalho ou não, por um problema doméstico, ou que não tem nada a ver com o exercício de atividade profissional que você tem, mesmo que seja também de uma atividade decorrente do trabalho. Lidar com estresse faz parte da vida de muitas pessoas, né? Mas quando ele se torna uma reação grave a ponto de comprometer a saúde, a capacidade de trabalho, aí a situação muda, né? Porque se você foi diagnosticado com algum transtorno do grupo CID-10, aquele F43, que é de estresse, pode ser um estresse pós-traumático, um transtorno de adaptação, e aí talvez a sua pergunta sempre chegue para a gente, CID F43 aposenta? Isso tudo depende, viu? Depende da incapacidade, se você está incapacitado ou não, se você esse estresse te gera uma situação em que você precisa fazer um tratamento, aí as coisas são diferentes. A gente recebeu algumas perguntas aqui e que fez nos trazer até esse tema, né? Porque tem muita gente que sofreu um acidente, outras pessoas passam por um tipo de violência, algumas enfrentam uma demissão inesperada, um luto mesmo na família, uma separação de casal, uma situação tão difícil que a vida fica um pouco mais difícil e dificilmente volta a ser a mesma, né? O mais impressionante é que muitas dessas pessoas continuam tentando trabalhar normalmente, mesmo quando a mente já não consegue mais acompanhar. Aí o problema é que elas acreditam que estão passando apenas por uma fase inicial, mas isso pode nem sempre ser assim. Então é bom ter uma consultoria do médico e também procurar ajuda de um benefício social, porque as reações graves do estresse, classificadas como CID e F43, elas podem gerar um afastamento pelo INSS, um auxílio-doença, uma aposentadoria por incapacidade e até outros direitos importantes, como, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição e de pessoa com deficiência e a aposentadoria por idade também antecipada, né? E muitas pessoas descobrem isso só quando recebem uma informação como essa que a gente está dando aqui. E aí procuram um benefício do INSS e acaba recebendo uma negativa também, porque nem sempre é fácil você ter um diagnóstico e uma prova dessa situação. Então, por isso eu preparei aqui uma série especial, porque muitas pessoas mandaram perguntas para nós, perguntando sobre se o CID F43 aposenta. E então trouxemos aqui as respostas. Olha, a primeira pergunta que chegou aqui a nós aqui, deixa eu pegar aqui, é justamente essa aqui do CID, né, do F43, que a pessoa pergunta aqui. Deixa eu pegar aqui a pergunta, que aí eu já falo para vocês. É exatamente essa, né? CID F43 aposenta, né? Muita gente acredita que problemas emocionais nunca dão aposentadoria, mas isso não é verdade não, viu? O CID-F43 engloba diversas reações graves ao estresse, incluindo o transtorno de adaptação, o estresse pós-traumático, porque muita gente também tem síndrome do pânico, né? E dependendo da gravidade do quadro de saúde da pessoa, pode sim existir direito à aposentadoria por incapacidade, inclusive incapacidade permanente em alguns casos, né? Mas existe um detalhe importante: o INSS não avalia apenas esse diagnóstico. O que realmente importa para a Previdência não é a doença, mas é a incapacidade comprovada pela doença. Então, a gente erra na perícia da Previdência, porque quer comprovar que está doente, mas não é o suficiente. O que é importante é provar a incapacidade. Então, se a pessoa não consegue exercer mais a profissão que ela exercia, se ela está com dificuldade de exercer outras atividades, se ela tem dificuldade de se manter numa rotina de trabalho ou ser reabilitada para uma outra atividade profissional, pode existir direito ao benefício, sim. Por isso, não é a CID que aposenta, é a incapacidade causada pela condição da saúde mental do trabalhador. Inclusive, vou contar uma história para vocês aqui, porque ainda há pouco eu estava atendendo um cliente aqui no nosso escritório, e ele chegou com um monte de documento para poder fazer um pedido de prorrogação do benefício, né? Que ele está afastado, o INSS está mantendo o benefício dele. E ele ficou com medo de passar pela perícia e não ter o benefício prorrogado, procurou o nosso serviço aqui no escritório, né?
E a gente, então, passou a atender. Eu atendi ele agora, fazendo um pouquinho de tempo, antes da gravação aqui. E aí ele estava me contando que ele, em outros momentos, ele levou um monte de relatório e ele não conseguiu a prorrogação do benefício. Eu falei para ele, você não vai conseguir com isso. O INSS não quer saber se você está doente, isso ele já sabe, ele está te afastando. Ele precisa saber se você continua incapacitado do trabalho, né? Então, eu expliquei para ele, falei, olha, você precisa apresentar um relatório só, precisa provar o que você já provou para o INSS, porque o INSS já disse que você está incapacitado. Porém, o INSS quer saber se você continua incapacitado na prorrogação. Então, um relatório só dizendo que você continua já vai fortalecer tudo aquilo que o INSS já sabe, tá bom? Mas aí também, né, eu estava conversando com ele e aí a esposa dele falou, o que é o CID-F43? Eu falei, o CID-F43 é o grupo utilizado pela medicina para identificar as reações graves ao estresse, né? Aí eu falei para ela, mas você tem que ficar atenta, porque nós não estamos falando daquele estresse comum do dia a dia, tá? Nós estamos falando de uma situação que provoca um impacto emocional tão intenso que podem desorganizar completamente a vida da pessoa. Então, dentro desse grupo de situações, né, estão o estresse pós-traumático, está lá no F43, né, estresse pós-traumático, reações agudas a esse estresse e o transtorno também de adaptação. Os sintomas, eu falei para ela, é o que seu marido está sentindo, né? Pode ser uma ansiedade intensa, crises de choro, insônia, medo constante, sensação de perigo, dificuldade de concentração, e também aí vem, né, em consequência, a perda do rendimento no trabalho. Aí a pessoa precisa, de fato, ficar afastada. Em muitos casos, a pessoa sofre em silêncio durante meses. Aí as pessoas, nessa situação, elas precisam, de fato, né, ser tratadas, precisam ser afastadas para poder, de fato, ter a proteção da Previdência Social. E aí começa aquela luta, né, de você ter afastamento, passar por perícia, reabilitação profissional, e muitas vezes você vai precisar, sim, do apoio de um profissional, né? Se você precisar, né, da nossa ajuda, inclusive, durante o vídeo todo, está aqui na descrição do vídeo, o nosso WhatsApp e também na tela, né? Então, a gente pode fazer. Eu expliquei para ela, né, e para o marido, que o CID F43 dá direito, sim, ao auxílio-doença, tanto que ele está recebendo, né? Está recebendo, e esse costuma ser um benefício muito comum para quem está no CID-F 43, né? Mas tem uma condição, né? O auxílio-doença não é concedido apenas porque existe um diagnóstico. Ele é necessário demonstrar também que a condição impede temporariamente o exercício do trabalho. Imagina uma pessoa que não consegue mais lidar com clientes, cumprir metas, tomar decisões, ou até manter a concentração por causa desse sofrimento emocional, né? Dependendo da intensidade dos sintomas, pode ser direito sim afastamento do INSS, né? E existe uma informação muito importante, né? Muitos casos começam com auxílio-doença. E se não houver recuperação, podem evoluir para uma aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Então muita gente pergunta, eu quero aposentar por invalidez, mas tem que passar primeiro pelo auxílio-doença. Então, é um processo, é uma escada de direitos e tem uma segmentação na Previdência, né? Se tiver com dificuldade, a gente está aqui para ajudar. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tiverem alguma dúvida, a gente está aqui à disposição de vocês. Bom, agora eu vou pedir mais uma vez para vocês, né? Para vocês se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações no sininho. Assim você fica por dentro de tudo que você precisa saber sobre os benefícios previdenciários e proteger os seus direitos.